Sabe aquela ideia de que a gestão acontece dentro do escritório? Parece coisa do passado, né? Mas e se essa dependência do espaço físico for, na verdade, um dos maiores riscos operacionais que um negócio enfrenta hoje? É sobre isso que a gente vai conversar. Olha, essa frase resume o ponto central da nossa análise, porque a questão aqui não é sobre ser moderno ou não, é sobre entender que no cenário de hoje, amarrar a capacidade de decisão a um único lugar físico é criar uma vulnerabilidade gigante na operação. Então, vamos mergulhar nesse risco. Aquela imagem do escritório como centro de comando, o lugar seguro, isso já era. Hoje, ele pode ser exatamente o gargalo que impede a agilidade e que expõe a empresa a riscos que poderiam sim ser evitados. Dá uma olhada nesse contraste. O modelo antigo, com aquele ritmo previsível, todo centralizado, ele funcionava para a realidade da época. Mas o negócio atual é outra história. É dinâmico, as equipes estão espalhadas e o risco é uma constante. Tentar gerenciar a realidade de hoje com as ferramentas de ontem não é só ineficiente, é a receita para o desastre. E aqui a gente chega no ponto crucial. A discussão não é sobre home office contra presencial. O verdadeiro problema, o vilão da história, é o tempo perdido. É a decisão que não é tomada na hora certa porque a informação simplesmente não estava acessível. Pensa um pouco no ritmo do negócio. Ele não para. Nunca. As vendas não esperam o gestor chegar na segunda-feira para aprovar uma proposta. A oportunidade, aquela que pode bater a meta do mês, ela acontece agora. Da mesma forma, as contas têm prazo e elas vencem, não importa onde a liderança esteja. Ignorar um vencimento porque se está fora do escritório pode gerar multas, problemas fiscais, tudo coisa que poderia ter sido resolvida com um clique. E as situações críticas, então? Imagina o limite de crédito de um cliente importante estourando no meio de uma compra. Isso acontece em tempo real. Se a decisão de liberar mais crédito não sair na hora, a venda paralisa. E o cliente? Ele não espera, ele vai para o concorrente. E claro, a inadimplência também não tira folga. O negócio está sempre em movimento, sempre gerando eventos que exigem atenção imediata. Esperar para agir é, na prática, deixar um problema pequeno se transformar numa crise gigante. Essa frase resume tudo de forma perfeita. Se o poder de intervir está trancado numa sala, mas os problemas podem surgir em qualquer lugar, a empresa não está sendo gerenciada, ela está exposta. Simples assim. A solução, então, passa por uma mudança de mentalidade. O acesso contínuo aos dados vitais da empresa deixa de ser um extra, um luxo, e se torna um requisito básico. A capacidade de decidir não pode mais ter uma barreira geográfica. E o que é interessante aqui é a gente redefinir o que significa mobilidade. Deixa de ser um conforto para o gestor e passa a ser uma capacidade estratégica. É o que define a velocidade com que a empresa reage ao inesperado. É o reflexo da empresa. É só olhar para a rotina de quem lidera um negócio hoje em dia. Ninguém fica sentado numa cadeira das 9 às 6. A gestão acontece no campo, no carro, entre reuniões. Esperar chegar no escritório para aprovar algo ou analisar um número é aceitar o atraso como padrão. E como se combate esse atraso? Com indicadores em tempo real. E não, eles não são painéis complicados para impressionar. Eles são, na verdade, um mecanismo de defesa, um sistema de alerta para evitar aquelas surpresas bem desagradáveis. E aqui está o retrato do que acontece sem essa defesa. A empresa fica presa nesse ciclo reativo. O problema só é visto no fim do mês. A reação vem só depois que o caixa já apertou. E o ajuste de rota? Esse é feito quando o prejuízo já é uma realidade. É um ciclo caro e muito ineficiente. E aqui, a gente vê as áreas que mais sofrem com isso. Sem acesso contínuo, a gestão cria pontos cegos em lugares vitais como fluxo de caixa, inadimplência, faturamento. São áreas que não perdoam atrasos. A diferença entre ver um problema às 9 da manhã ou só no dia seguinte pode ser a diferença entre lucro e prejuízo. Tudo isso nos leva a um problema cultural que é alimentado por essa falta de acesso. É a cultura do "depois eu vejo". E essa é, talvez, uma das mais perigosas para a saúde de um negócio. Essa frase, que parece tão inofensiva, na verdade é um sintoma. O sintoma de que a informação não está na mão de quem precisa, na hora em que precisa. Ela nasce da impossibilidade de agir, e o custo dela é altíssimo. Porque o depois nunca é um bom momento. Ele se transforma em depois que o problema já explodiu, depois que a multa chegou. A empresa para de prevenir e passa a viver só de corrigir. E corrigir é sempre mais caro.
Aqui a gente vê a diferença gritante. De um lado, a cultura é reativa, marcada por ansiedade, por essa sensação constante de apagar incêndios. Do outro, a cultura proativa, onde a visibilidade traz confiança e permite antecipar riscos. Isso não é só uma mudança de ferramenta, é uma transformação na forma de operar. E é muito importante entender que essa mudança é mais profunda do que só instalar um aplicativo. A gente está falando aqui de governança. Dar acesso contínuo e seguro aos dados certos para as pessoas certas é uma evolução na forma como a empresa é governada. E isso se torna uma vantagem competitiva real. Claro que isso precisa ser feito do jeito certo. Não é sair liberando tudo para todos. Exige segurança, controle de quem vê o quê e, o mais importante, dados consolidados e confiáveis. Sem essa estrutura, a mobilidade vira desorganização. E aqui a gente chega na causa raiz de muitas empresas. Uma gestão presa ao escritório não é só uma escolha, muitas vezes é um reflexo de um sistema de gestão, um RP, que também parou no tempo, que não foi desenhado para essa realidade dinâmica de hoje. Para a gente fechar, fica esta reflexão. Hoje, com o volume de dados que são gerados, o problema raramente é a falta de informação. A informação existe, ela está lá. O que realmente compromete os negócios é o tempo que se leva para transformar essa informação em uma decisão. É esse atraso que custa caro. Garantir que a decisão possa ser tomada a qualquer hora, de qualquer lugar, deixou de ser um diferencial para se tornar uma questão de sobrevivência.